No chá de bebe da minha irmã, minha mãe se levantou e disse: Nos atiramos do testamento, vós não merece esta família. Coloquei o vídeo na TV e os sorrisos deles congelaram. Depois a verdade. Estou em pé ao lado da mesa com um bolo rosa em forma de carrinho de bebê e vejo a minha mãe a levantar-se com uma taça de champanhe na mão. À sua volta estão os convidados, as amigas de Kenzie, os parentes. Todos sorriem à espera do brinde. A minha irmã está sentada no centro da sala, numa cadeira enorme, envolta em balões cor-de-rosa e guirlandas de papel com a inscrição "É um menino". Ela tem 21 anos, está grávida e hoje é a sua festa de bebê. Ajudei a organizar esta festa. Encomendei o bolo, decorei a sala, enviei os convites, coordenadora de logística. Esse é o meu trabalho. Eu sei planear tudo. A minha mãe sorri com aquele seu sorriso perfeito, com o qual sempre sorriu em público. Ela está com um vestido bege, o cabelo impecável, maquiagem leve. Lauren Garlock, uma mulher que sempre mantém a compostura. Quero dizer algumas palavras, diz ela, e a sala fica em silêncio. Hoje é um dia especial. A minha filha Kenzie vai ser mãe em breve. Estou tão feliz. Estou de lado, com uma travessa de canapés nas mãos. Kenzie sorri, mas vejo que ela está um pouco tensa. Garrett, o marido dela, está sentado ao lado e aperta a mão dela. Ele é sempre assim, calmo, tranquilo, mantém-se afastado dos assuntos femininos. A mãe faz uma pausa, toma um gole de champanhe. Então, o olhar dela desliza para mim. Mas há mais uma coisa que quero anunciar hoje, diz ela, e algo frio aparece na sua voz. Dennis e eu tomamos uma decisão, excluímos Tara do nosso testamento. Silêncio, silêncio total, absoluto, não compreendo o que ouvi. Os convidados olham para mim, depois para minha mãe. Kenzie endireita-se na cadeira, com os olhos bem abertos. O quê? Pergunta baixinho uma das amigas de Kenzie. Tara não merece uma família, continua a minha mãe, e a sua voz soa como se estivesse a anunciar a previsão do tempo. Ela sempre foi egoísta, tinha inveja da irmã. Decidimos que todos os nossos bens irão para a Kenzie e o seu filho. Fico parada, sem conseguir me mover. Todos olham para mim. Dennis, o meu padrasto, está sentado no canto da sala e acena com a cabeça, concordando com as palavras da minha mãe. O seu rosto está impassível. A Kenzie olha para mim, confusa. Ela abre a boca, como se quisesse dizer algo, mas fica em silêncio. Garrett inclina-se para ela e sussurra algo ao seu ouvido. Coloco o prato na mesa. As minhas mãos não tremem. Estou estranhamente calma. Dirijo-me à televisão, que está no canto da sala. Planeamos mostrar nela fotografias da infância de Kenzie. Pego o telemóvel e conecto-o à tela. Todos olham para mim em silêncio. Tara, o que você está fazendo? Pergunta minha mãe, e sua voz já não é fria, mas sim preocupada. Eu não respondo. Abro o arquivo que guardo há 3 anos. Aperto reproduzir. Uma imagem aparece na tela da televisão. O interior de um carro filmado com a câmera do telemóvel. Ouvem-se vozes. Tenha certeza de que a Tara não vai descobrir? É a voz do Dennis. Como assim? Responde a minha mãe. O Callen nem sabe que ela existe e a Tara acha que o pai dela morreu quando ela tinha 2 anos. Os convidados voltam a olhar para o ecrã. Kenzie empalidece. Mas e se ela descobrir que traíste o Robert? Pergunta Dennis. Ela não vai descobrir, diz a mãe no vídeo. O Robert morreu. O Callen desapareceu da minha vida antes mesmo dela nascer. A Tara não tem mais ninguém além de nós. E nós vamos aproveitar isso. Ela poderia ir para aquela faculdade, diz Dennis. A bolsa é integral. Ela não precisaria pagar nada. E superar a Kenzie? A mãe ri. Não, eu disse a ela que a bolsa não era suficiente, que ela teria que trabalhar para pagar o alojamento. Ela assustou-se e recusou. Tonta. No vídeo, ouve-se o riso deles. Eu paro a gravação, volto para os convidados.
Os sorrisos desapareceram. Todos estão sentados imóveis. A mãe está de pé com uma taça na mão e o rosto branco como giz. Isso não é verdade. Ela sussurra. Tara falsificou. Gravei isso há 3 anos, digo calmamente. Voltei para casa para pegar a bolsa que havia esquecido. Vocês estavam sentados no carro perto de casa e conversavam. Não me viram. Dennis se levanta. Você estragou a festa, grita ele. Como ousa? Olho para ele calmamente. Vocês excluíram-me do testamento na frente de todos, digo. Eu apenas respondi. Sua vingançária nojenta, grita esta minha mãe. Não discuto. Talvez seja verdade. Não me importo. Kenzie olha para mim e algo muda nos seus olhos. Choque, dor. Ela treme. Garrett abraça-a pelos ombros. Sussurra-lhe algo. A minha mãe atira o copo para o chão. O vidro estilhaça-se em dezenas de pedaços. Sai daqui! Grita ela. Sai da minha casa! Olho para a Kenzie. Ela fica imóvel, olhando para mim com os olhos bem abertos. Então ela sussurra baixinho. Mas eu ouço. Eu odeio-te. O Garrett levanta-se em silêncio e leva-a até a saída. Ela vai embora sem se virar. Os convidados começam a se reunir. Alguém chora. Outros sussurram. Dennis aproxima-se de mim, o rosto vermelho de raiva. Arruma as tuas coisas. Ele sibila. Hoje mesmo, não vais mais morar na nossa casa. Eu aceno com a cabeça. Dirijo-me para a saída. Atrás de mim, ouço a minha mãe chorando, Dennis tentando acalmá-la. Um dos convidados diz, que horror! Saio para a rua, o sol brilha intensamente. Pego no telemóvel e olho para o ecrã. Há uma mensagem da Freya, minha colega. Como foi a festa do bebê? Não sei o que responder. Volto para a casa onde morei por 25 anos. Pego minhas coisas, roupas, documentos, laptop. Tudo cabe em 2 malas. Dennis fica parado na porta do meu quarto e observa enquanto eu faço as malas. Você destruiu esta família, diz ele. Eu apenas mostrei a verdade, respondo. Ele fica em silêncio, depois vira-se e vai-se embora. Ouço a porta do quarto dele fechar. Levo as malas para o carro, sento-me ao volante, olho para a casa onde cresci. Tijolos cor-de-rosa, varanda branca, canteiro com ásteres, tudo parece tão tranquilo. E uma pergunta gira na minha cabeça. Quem é Kallen, aquele homem com quem a minha mãe me traiu? E se ele é o meu verdadeiro pai, onde está agora? Passei o primeiro dia após o chá de bebê na casa de Freya. Ela me tirou da casa dos meus pais com as minhas 2 malas e disse que eu poderia dormir no sofá dela até encontrar outro lugar. O apartamento dela é pequeno, nos arredores da cidade, mas é limpo e aconchegante. Freya trabalha como técnica de laboratório em uma clínica médica. Tem 32 anos e é a única pessoa no trabalho que nunca perguntou por que ainda moro com os meus pais. Não se preocupe, disse ela naquela noite, enquanto eu estava sentada no sofá dela, olhando para o teto. A culpa é deles. Não respondi, não sabia o que dizer. Na manhã seguinte, quando liguei o telemóvel, tinha 37 chamadas perdidas e 72 mensagens. A maioria era de parentes. Alguns perguntavam o que tinha acontecido. Outros escreviam que eu era uma pessoa horrível. E outros simplesmente enviam emojis com um ponto de interrogação. A pior mensagem foi da Kenzie. Ela publicou um post nas redes sociais, longo, detalhado, com uma foto da festa do bebê, onde ela sorria rodeada de balões cor-de-rosa. Legenda: ontem deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida, mas a minha irmã, por causa da sua inveja e instabilidade mental, estragou tudo. Ela mostrou a todos um vídeo falso para difamar a minha mãe e o Dennis. Não entendo como alguém pode odiar tanto a própria família. Peço a todos que não acreditem nela. Ela está doente, precisa de ajuda. Havia 233 comentários abaixo da publicação. Não os li. Bloqueei a Kenzie e desliguei o telemóvel. Ela está com medo, disse a Freya ao ver a minha expressão. Ela está a defender-se.
Ela está a mentir, respondi. Sim, está a mentir, mas isso não significa que ela não esteja a sofrer. Eu não queria pensar nisso. Kenzie fez a sua escolha, assim como a minha mãe, assim como Dennis. Passei o segundo dia à procura de um apartamento. O meu salário de coordenadora de logística era suficiente para viver, mas por pouco o aluguer de um estúdio barato consumiria a maior parte da minha renda. Freya ofereceu-se para me hospedar por 1 ou 2 meses, mas eu não queria ser um fardo. Não és um fardo, disse ela. És minha amiga, e amigos ajudam-se uns aos outros. Acenei com a cabeça, mas não respondi. Não estava habituada a que alguém me ajudasse sem motivo. No terceiro dia, Dennis começou a enviar mensagens aos parentes. Fiquei a saber disso pela tia Viv. Ela ligou-me à noite quando eu estava sentada na varanda da Freya a ver o pôr do sol. Tara, disse ela baixinho, o Dennis está a dizer a todos que falsificaste o vídeo, que usaste algum programa de edição, que sempre tiveste inveja da Kenzie e decidiste vingar-te. Mas isso não é verdade, respondi. Eu sei, mas muitas pessoas acreditam nele. Ele é muito convincente. Fiquei em silêncio. A tia Vivi suspirou. Olha, não quero interferir, mas se precisares de ajuda, se precisares de um lugar para passar a noite... Obrigada, interrompia. Mas eu vou dar um jeito. Ela ficou em silêncio. Depois disse baixinho. A tua mãe está errada. O que ela fez não está certo. Mas ela é minha irmã. Não posso ir contra ela. Desculpa. Eu entendo, disse eu e desliguei o telefone. No quarto dia fui a um advogado. Um pequeno escritório no segundo andar de um prédio antigo com janelas de madeira e cheiro de café. O advogado, um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas, ouviu-me atentamente. Mostrei-lhe o vídeo. Ele assistiu e acenou com a cabeça. É autêntico, disse ele, mas juridicamente não há muito que possa fazer. O que quer dizer? Perguntei. O testamento é um assunto privado. A sua mãe tem o direito de excluí-la dele sem dar explicações. É propriedade dela. Quanto à bolsa de estudos, isso foi há 7 anos. Você renunciou a ela voluntariamente. Não há provas de coação. Mas ela me enganou. Moralmente, sim. Legalmente, não. Ela não assinou nenhum documento. Não fez nenhuma declaração oficial. Apenas lhe deu um conselho que acabou por ser mal intencionado. Eu fiquei em silêncio. Ele inclinou-se para mim. Ouça, se a sua mãe ou o seu padrasto tentarem processá-la por difamação, e isso é possível, eu posso defendê-la. Este vídeo prova que você não mentiu, mas se você quer vingança, legalmente isso é impossível. Agradeci-lhe e fui-me embora. Não queria vingança, só queria viver, mas não sabia como. No quinto dia, a minha avó Clarice ligou-me. Não esperava a chamada dela. A avó sempre manteve distância. Amava a minha mãe, mas nunca se intrometia nos assuntos dela. A mãe da minha mãe, com 88 anos, tinha uma mente perspicaz e um caráter forte. Ela morava sozinha numa casa grande nos arredores da cidade, onde meu avô morava antes de falecer há 10 anos. Tara, disse ela com firmeza, venha para cá, agora mesmo. Não perguntei por quê, simplesmente entrei no carro e fui. A avó recebeu-me à porta. Ela é pequena, magra, com cabelos grisalhos presos num coque, olhos claros, penetrantes. Ela olhou para mim como se visse através de mim. Entre, disse ela. Eu entrei. A casa cheirava a livros antigos e lavanda. A avó levou-me até a cozinha, sentou-me à mesa e serviu chá. Eu vi o vídeo, disse ela sem preâmbulos. Vovô enviou-mo, é verdade? Sim, respondi. Ela acenou com a cabeça. Eu olhei para ela em silêncio. Ela suspirou. Fica comigo o tempo que precisares. Tenho um quarto livre. Podes morar aqui até te reergueres. Avó, sem discussão, ela me interrompeu. És minha neta, e o que a tua mãe fez é inaceitável. Ela levantou-se, aproximou-se do telefone na parede e discou o número. Ouvia dizer, Lauren, sou eu.
quero perguntar-te uma coisa. Estás a agir como uma idiota. A Tara é tua filha. O que estás a fazer? Pausa. Depois ouvi um grito do outro lado da linha, a voz da minha mãe, aguda e zangada. A avó ouviu em silêncio. Depois disse calmamente: se não consegues reconhecer os teus erros, não me ligues mais. A Tara vai viver comigo, e se tentares magoá-la, vais arrepender-te. Ela desligou o telefone. Mudei-me para a casa da minha avó no dia seguinte. A freia ajudou-me a transportar as minhas coisas. O quarto era pequeno. Uma cama, um armário, uma mesa debaixo da janela. Mas era meu. Pela primeira vez em 25 anos, tinha um quarto só para mim, onde ninguém me controlava, mas não havia paz. A minha mãe continuava a ligar para a Dickensie. Eu sabia disso porque a tia Viv às vezes me mandava mensagens curtas, cautelosas, como se tivesse medo que alguém visse. A Kenzie está nervosa, a mãe está a pressioná-la. Diz que tu destruíste a família. Eu não respondia. O que eu poderia dizer? Garrett ficava calado. Ele não me escrevia, não me ligava, mantinha-se afastado. Eu entendia. Ele não queria se envolver nos nossos dramas familiares. Mas às vezes me parecia que ele estava preocupado, que ele via Kenzie dividida entre a mãe e a consciência da verdade. Uma semana depois de me mudar para ir à casa da minha avó, recebi uma carta pelo correio. Uma carta normal em papel, num envelope branco, sem remetente. Abria na cozinha, enquanto a minha avó regava as flores no jardim. Dentro havia uma folha de papel, escrita com uma caligrafia cuidada. Reconhecia imediatamente. Era da tia Viv. Tara, ouvi falar do que aconteceu na festa do bebê. Eu sabia que a tua mãe traía o Robert. Vi-os juntos quando eras bebê, mas não pensava que não eras filha do Robert. Lamento ter ficado calada durante tanto tempo. O nome do teu verdadeiro pai é Callen Riordan. Ele morava na nossa cidade até se mudar para o estado vizinho há cerca de 25 anos. Não sei se ele sabe sobre ti, mas tens o direito de saber a verdade. Desculpa por não poder apoiar-te publicamente, mas se precisares de ajuda, liga. Vive. Sentei-me na cozinha e olhei para a carta. Callen Riordan, o apelido. Finalmente sabia o apelido dele. Peguei no telefone e liguei para a tia Viv. Ela atendeu após o terceiro toque. Tara? A voz dela era baixa, cautelosa. Sabe onde ele está agora? Perguntei sem preâmbulos. Pausa. Não, mas posso tentar descobrir. Dê-me alguns dias? Obrigada, disse eu e ia desligar, mas ela impediu-me. Tara, tenha certeza de que quer encontrá-lo. Ele pode nem saber da sua existência. Isso pode ser doloroso. Tenho a certeza, respondi. 2 dias depois, a tia Vivi enviou-me uma mensagem, um endereço num estado vizinho, um número de telefone e um breve. Encontrei-o nas redes sociais. Ele é casado e tem 2 filhos. Tenha cuidado. Sentei-me na cama do meu quarto e olhei para o número. Callen Riordan, o meu verdadeiro pai, um homem que nem sabe que eu existo. A minha avó bateu à porta. Tara, está tudo bem? Sim, respondi, escondendo o telemóvel. Está tudo bem, mas era mentira. Nada estava bem. Eu tinha nas mãos o nome, o apelido e o número de telefone de uma pessoa que poderia mudar tudo. Ou nada. À noite, sentei-me na varanda da casa da minha avó e olhei para o céu estrelado. O telemóvel estava na minha mão. O número do Callen brilhava no ecrã. Eu podia pressionar ligar. Podia ouvir a voz dele. Podia perguntar: sabe quem eu sou? Mas não pressionei. Tinha medo. Medo que ele dissesse não. Medo que ele dissesse sim, mas não me importo. Medo que ele dissesse deixe-me em paz. A minha avó saiu para a varanda e sentou-se ao meu lado. Em que estás a pensar? Perguntou ela. Se vale a pena procurar respostas, respondi. Ela ficou em silêncio. Depois disse baixinho: às vezes as respostas são dolorosas, mas a ignorância é ainda pior. Eu acenei com a cabeça. Ela colocou a mão no meu ombro. Seja qual for a sua decisão, estou contigo. Olhei para o telemóvel na minha mão. O número de Callen Riordan.
a minha única ligação com a verdade, e não sabia se estava pronta para ouvi-la. Sentei-me na varanda da casa da minha avó com o telefone nas mãos e olhei para o perfil de Callen Riordan nas redes sociais. O seu rosto era comum, honesto, com pequenas rugas ao redor dos olhos. Na foto, ele estava em pé, ao lado de algum prédio industrial, vestindo um colete de segurança amarelo. A legenda da foto dizia: inspeção na fábrica. Dia longo. Comentários de amigos, piadas sobre o trabalho, sobre o fim de semana, sobre a pesca. Uma pessoa comum, uma vida comum. Continuei a percorrer a sua página. Fotos com a esposa. Cheryl, como descobri pelas legendas. Ela sorri, abraça-o. Enfermeira, a julgar pela foto em uniforme. 2 adolescentes, um rapaz de uns 16 anos e uma rapariga de uns 14. Todos parecem felizes. Uma família normal. Limpei as mãos nas calças de ganga. As mãos estavam suadas. Escrever-lhe ou não? A avó saiu para a varanda com uma chávena de chá e ofereceu-ma. Encontrou-o? Perguntou ela. Sim, respondi. E agora? Não sei. Ela sentou-se ao meu lado e bebeu o chá em silêncio. Depois disse baixinho: Está com medo? Muito. Então escreva. O medo não vai desaparecer até você fazer isso. Acenei com a cabeça. Ela deu-me uma palmada no ombro e foi para casa. Fiquei a olhar para o ecrã do telemóvel por mais 5 minutos. Depois escrevi uma mensagem. Apaguei. Escrevi novamente. Bom dia, o meu nome é Tara Harlock. Talvez não me conheça, mas há cerca de 25 anos namorou uma mulher chamada Lauren. Ela era casada. Ela teve um filho. Eu preciso de falar consigo. Li o texto 3 vezes. Soava frio, formal. Mas como mais se poderia escrever a um estranho? Olá, talvez eu seja sua filha? Cliquei em enviar. Coloquei o telemóvel sobre a mesa. O meu coração batia tão forte que eu o ouvia nos meus ouvidos. A resposta chegou 20 minutos depois. Eu quase pulei quando o telemóvel tocou. Lauren, nós nos conhecemos há muito tempo. Ela desapareceu repentinamente da minha vida, sem explicar o motivo. Eu não sabia que ela estava grávida. Tenha certeza de que eu sou... Respondi rapidamente. Sim, tenho uma gravação da conversa em que ela confirma isso. Podemos nos encontrar? Pausa. Uma pausa longa e tensa. Depois, sim, mas preciso falar com a minha esposa primeiro. Dê-me um dia. Desliguei o telefone e fechei os olhos. Tudo. Agora não há mais volta. No dia seguinte, Callen ligou. A sua voz estava baixa, um pouco rouca. Tara? Perguntou ele com cautela. Sim, respondi. Eu não sei o que dizer. A Cheryl, a minha mulher, quer encontrar-se contigo. Ela diz que, se for verdade, precisamos de fazer um teste de ADN. Concordas? Claro, respondi. Está bem, podemos encontrar-nos no sábado, num local neutro, num café, por exemplo. Está bem. Pausa. Tara, se isso for verdade, sinto muito, eu não sabia. Juro que não sabia. Eu entendo, respondi e desliguei o telefone. O sábado chegou rápido demais. Eu viajei 3 horas até o estado vizinho. A minha avó ofereceu-se para ir comigo, mas recusei. Era o meu encontro, a minha escolha. O café era pequeno, acolhedor, com mesas de madeira e cheiro a café. Cheguei 15 minutos mais cedo, sentei-me numa mesa no canto e pedi um chá. As minhas mãos tremiam. Callen chegou pontualmente às 12 horas. Reconheci-o imediatamente. Era igual à foto, só que um pouco mais velho. Ao lado dele estava Cheryl, uma mulher baixa, com cabelo curto e escuro, vestindo jeans e uma blusa azul. Ela olhou para mim com frieza, avaliando-me. Eles se aproximaram da minha mesa. Callen estendeu a mão. Tara! Apertei a mão dele. Era quente e forte. Sim. Eles se sentaram à minha frente. Cheryl cruzou os braços sobre a mesa e me olhou atentamente. Mostre o vídeo, disse ela sem preâmbulos. Peguei o telemóvel e liguei a gravação. Eles assistiram em silêncio. Quando o vídeo terminou, Callen cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, ele sussurrou.
Ela era casada, eu não sabia. Ela disse que estava a se divorciar, que o marido bebia. Eu acreditei nela. Cheryl colocou a mão no ombro dele, mas não tirou os olhos de mim. Você quer dinheiro? Perguntou ela diretamente. Não, respondi. Então o que você quer? A verdade. Ela ficou em silêncio, depois acenou com a cabeça. Tudo bem, vamos fazer um teste de DNA. Se você for filha dele, vamos confirmar isso. Mas não espere que nos tornemos a sua nova família feliz. O Callen tem filhos, tem uma vida. Dormir com uma mulher casada e engravidá-la não é algo de que ele se orgulhe. Não estou a pedir para se tornarem minha família, disse baixinho. Só quero saber quem é o meu pai. Callen baixou os braços e olhou para mim. Havia dor nos seus olhos. Sinto muito, Tara. Se eu realmente sou seu pai, sinto muito por não saber, por não ter podido estar ao seu lado. Eu acenei com a cabeça. Não sabia o que responder. O teste de DNA foi feito 2 dias depois. O resultado chegou 1 semana depois. Eu estava sentada na cozinha da minha avó quando o telefone tocou. Era o Callen. Tara, ele disse baixinho. É verdade, você é minha filha. Eu não chorei. Apenas fiquei sentada, olhando pela janela. A minha avó se aproximou e me abraçou pelos ombros. E agora? Perguntei ao telefone. Não sei, respondeu Callen honestamente. Cheryl diz que não podes viver conosco. Ela não se opõe a que nos comuniquemos, mas não está pronta para te aceitar na família. É muito complicado para os nossos filhos, para todos nós. Mas se precisares de ajuda, um pouco de dinheiro, conselhos, eu posso ajudar. Quero ajudar. Obrigada, eu disse. Para mim, basta saber que você existe. Ele ficou em silêncio. Depois, disse baixinho. Você pode me ligar. Quando quiser. Eu atenderei. Desliguei o telefone e chorei. Não de tristeza, não de alegria, apenas de cansaço, por finalmente saber a verdade. Enquanto isso, na minha cidade natal, tudo estava a piorar. A minha mãe e o Dennis continuavam a espalhar entre os parentes a versão de que eu tinha falsificado o vídeo, mas a tia Viv não ficou mais calada. Ela disse abertamente à minha mãe: Você está errada, eu sei a verdade sobre o Callen. E é verdade, Lauren, você traiu a Roberta. Mentiste a todos. Admite isso. A minha mãe enlouqueceu. Ela acusou a Viv de trair a família e ameaçou nunca mais falar com ela. A Viv não recuou. Isso causou uma divisão entre os parentes. Alguns apoiavam a minha mãe, outros começavam a duvidar. Eu não me intrometi. Fiquei na casa da minha avó trabalhando remotamente, tentando seguir em frente, mas não havia paz. 2 semanas após o teste de DNA, Freya me ligou. Tara, disse ela preocupada. Você soube da Kenzie? Não, o que aconteceu? Ela está no hospital. Risco de parto prematuro. Ela foi hospitalizada ontem. Fiquei paralisada. Ela está na 30ª semana, continuou Freya. É cedo, muito cedo. Como ela está? Não sei, mas a tua mãe está a te escrever para todo o lado que é por tua causa. Que o estresse que lhe causaste levou a Kenzie a isso. Desliguei o telefone, sentei-me na cozinha e olhei pela janela. A minha avó aproximou-se e sentou-se ao meu lado. Não é culpa tua, disse ela com firmeza. Não é como sabes, porque não foste tu que lhe causaste estresse. Foi a tua mãe, que pressionava constantemente a Kenzie, exigindo que ela se mantivesse no lado certo. Tu apenas mostraste a verdade. Não respondi. Não sabia se devia acreditar nela. No dia seguinte, a minha tia Viv escreveu-me. A Kenzie deu à luz prematuramente, 30 semanas. Um menino. Ele está na UTI. O Garrett não sai do lado dela. A tua mãe está a acusar-te publicamente. Diz que tu mataste o teu sobrinho. Li essa mensagem várias vezes. Sobrinho. Um menino que eu nunca vi, que está na UTI, lutando pela vida. A minha avó estava sentada ao meu lado, segurando a minha mão. Quer ir ao hospital? Ela perguntou. Não, respondi.
A minha presença só vai piorar a situação. Talvez, concordou ela, mas a Kenzie é tua irmã e a criança é teu sobrinho. Fiquei em silêncio, não sabia o que fazer. À noite o Garrett ligou-me. Estremeci quando vi o nome dele no ecrã. Ele nunca me ligava. Tara, disse ele baixinho, cansado. Não te culpo, entendes? Não te culpo. Como está a Kenzie? Perguntei. Exausta, a chorar. A mãe está sempre com ela, não a deixa respirar. Diz que a culpa é tua. A Kenzie, ela não sabe o que pensar. E o bebê? Está a lutar. É pequeno, muito pequeno, mas os médicos dizem que há hipóteses. Fechei os olhos. Garrett, sinto muito. Eu sei, disse ele, mas não foste tu que a levaste a isso. Foi a tua mãe. Ela pressionava constantemente a Kenzie, exigindo que ela se mantivesse na família. A Kenzie estava dividida, não dormia, não comia, eu via, mas não interferi. Achei que eles resolveriam isso sozinhos. Eu estava errado. Ele ficou em silêncio. Depois acrescentou: não vou mais permitir que a tua mãe controle as nossas vidas. Entendes? A Kenzie e o meu filho são da minha responsabilidade e eu vou protegê-los. Ele desligou o telefone. Eu fiquei sentada no quarto escuro, olhando para o telefone. Sobrinho. Um menino pequeno que mal consegue se manter vivo. Garrett, que pela primeira vez na vida decidiu se colocar entre a Kenzie e a mãe, que me culpa por tudo. A avó bateu à porta. Tara, está tudo bem? Não, respondi honestamente. Nada está bem. Ela entrou e sentou-se na beira da cama. A criança vai sobreviver? Não sei. O Garrett diz que há hipóteses. Ela acenou com a cabeça. Então vamos esperar. Olhei para ela. A avó, se soubesse o que ia acontecer, teria mostrado o vídeo na mesma? Ela ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse baixinho: sim, porque a verdade acaba sempre por vir ao de cima, mais cedo ou mais tarde, e é melhor quando se controla como ela vem ao de cima. Deitei-me na cama e fiquei a olhar para o teto, e uma pergunta girava na minha cabeça: o que vai acontecer agora? Na primeira semana, após o nascimento do meu sobrinho, não saí da casa da minha avó. Fiquei sentada no meu quarto, olhando pela janela para o jardim, onde a minha avó regava as rosas, e tentando não pensar no que estava a acontecer no hospital a 20 quilômetros dali. Um menino pequeno na UTI. Kenzie, exausta e assustada. A minha mãe, que me culpa por tudo. Trabalhei remotamente, coordenei entregas, respondi a e-mails, elaborei gráficos. O trabalho ajudava-me a não pensar. Mas quando a noite chegava e eu me deitava na cama, os pensamentos continuavam a invadir a minha cabeça. O meu sobrinho, como ele é? É parecido com a Kenzie ou com o Garrett? Ele vai sobreviver? A Freya ligava-me todos os dias. Como estás? Ela perguntava. Normal, eu respondia. Estás a mentir. Eu sei. Ela suspirou. Queres que eu vá aí? Não, obrigada. Apenas mantém-te em contato comigo. Sempre. A avó ia ao hospital todos os dias. Saía de manhã, voltava à noite, cansada, mas com os olhos claros. Sentava-se na cozinha, bebia chá e contava-me o que se passava lá. O menino está a lutar, disse ela no terceiro dia, mexendo o açúcar na chávena. É pequeno, mas forte. Os médicos dizem que os pulmões estão a desenvolver-se bem. O prognóstico é cautelosamente positivo. E a Kenzie? Perguntei, sentada à sua frente. A avó suspirou. Ela chora muito. Não consegue alimentá-lo sozinha. Ele ainda está muito fraco. Ela fica sentada ao lado da incubadora, olha para ele através do vidro e chora. E o Garrett? Não se afasta dela. Dorme numa cadeira no quarto, come o que as enfermeiras trazem. Ela parou, olhou para mim. Ele está muito preocupado. Não só com o filho, com a Kenzie também. Por quê? Porque a tua mãe não a deixa respirar. Apertei a chávena nas mãos. O que é que ela faz? Está sempre com ela. Todos os dias chega às 8 da manhã e fica até ao fim da tarde.
Não dá paz a Kenzie. Diz que a culpa é tua, que foste tu que a levaste a isso, que se não tivesses mostrado aquele vídeo, tudo teria sido diferente. E a Kenzie acredita nela? A avó ficou em silêncio, depois disse baixinho: Não sei. A Kenzie não diz nada, fica apenas sentada e chora. No quarto dia, o Garrett ligou-me. Estremeci quando vi o nome dele no ecrã. Ele nunca me ligava. Mesmo quando organizamos a festa do bebê, ele enviou mensagens, mas não ligou. Tara, disse ele sem preâmbulos. A voz dele estava cansada, rouca. Sim, respondi com o coração a bater mais rápido. Vou pôr um ponto final nisto. Não consigo mais ver a tua mãe a destruir a Kenzie. Fiquei em silêncio. Esperei. Proibia e ao Dennis de visitarem a Kenzie mais do que uma vez a cada 3 dias, continuou ele. Eu disse a eles, ou seguem as minhas regras ou não verão nem a Kenzie nem o neto. Como eles reagiram? Perguntei baixinho. A tua mãe gritou. O Dennis tentou convencer-me de que eu estava errado, mas eu não recuei. Eu disse-lhes diretamente, vocês levaram a minha esposa a um parto prematuro. O meu filho está na UTI, porque os seus dramas e estresses constantes levaram a isso. Agora eu estou no controle da situação. E o que eles fizeram? A minha mãe ameaçou chamar a polícia. Disse que eu não tinha o direito, que a Kenzie era filha dela. Eu respondi, a Kenzie é minha esposa e meu filho, minha responsabilidade. A segurança do hospital está do meu lado. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Ah, Tara, não estou a culpar-te, disse ele baixinho. Entendes? Não estou a culpar-te. Tu mostraste a verdade, e a tua mãe usou essa verdade para pressionar a Kenzie. Não é culpa tua. Obrigada, sussurrei. Mas deixo a tua avó visitar quando quiser, acrescentou ele. Ela é a única pessoa que não causa estresse a Kenzie. Pelo contrário, acalma-a. A Kenzie adora-a. Precisa dela. Eu sei. Ótimo. Só queria que soubesses que estou do teu lado. Bem, não do teu lado, estou do lado da verdade. Ele desligou. Eu fiquei sentada na cozinha, olhando para o telefone. A avó entrou e colocou um prato de biscoitos na mesa. Garrett? Perguntou ela. Ah, não. Sim, ele proibiu a minha mãe de ver a Kenzie mais do que uma vez a cada 3 dias. A avó sorriu, quase imperceptível, mas sorriu. Finalmente alguém colocou a Lauren no seu lugar. No dia seguinte, a avó confirmou as palavras de Garrett. Ele realmente deu um ultimato a eles, disse ela, sentando-se na cozinha após uma visita ao hospital. Lauren ficou louca, gritou com ele, ameaçou-o. Dennis tentou falar calmamente, mas Garrett está irredutível. Os seguranças o apoiam. Kenzie. Ela parou de falar. O que, Kenzie? Pela primeira vez em muito tempo, ela parece um pouco mais calma. Não chora tanto. Garrett disse a ela que ela não era culpada. Que não era culpa dela, que o estresse tinha matado a mãe. E não ela. Ela acreditou nele? Não sei, mas ela parou de chorar. No 5º dia, o filho de Kenzie saiu do estado crítico. A avó voltou do hospital com um sorriso. Ele está a respirar sozinho, disse ela, abraçando-me. Os médicos dizem que o pior já passou. Comecei a chorar. Não sei por quê, simplesmente chorei. Uma semana depois, Kenzie ligou-me. Eu estava sentada na varanda, a beber café, quando o telefone tocou. Vi o nome dela no ecrã e fiquei paralisada. Fiquei a olhar para ele por um longo tempo. Depois atendi. Tara, disse ela baixinho. Ah, sim. Pausa. Uma pausa longa e constrangedora. Como estás? Ela perguntou finalmente. Ah, normal. E tu? Cansada, assustada. Meu filho está na UTI. Não sei o que vai acontecer. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Minha mãe fica dizendo que é culpa tua, continuou Kenzie sem raiva na voz. Apenas cansaço. Que me levou a isso. Que se não tivesses mostrado aquele vídeo, tudo teria sido diferente. O meu filho estaria saudável. E acreditas nela? Perguntei cautelosamente. Ela ficou em silêncio. Depois disse baixinho: Não sei em quem acreditar.
O Garrett diz uma coisa, a minha mãe diz outra, e eu estou simplesmente exausta. Kenzie. Apertei o telefone. Kenzie, não tenho culpa de a tua mãe ter pressionado-te. Apenas mostrei a verdade. Eu sei, disse ela baixinho. Fiquei em silêncio. Eu a compreendia. Claro que compreendia. Como ele se chama? Perguntei finalmente. Nathan, ela respondeu. Nós o chamamos de Nathan. É um belo nome. Sim, ficamos em silêncio. Então a Kenzie disse baixinho. O Garrett proibiu a minha mãe de vir mais do que uma vez a cada 3 dias. Eu sei, ele ligou-me. Ele tem razão, eu entendo isso. Mas é difícil para mim, ela é minha mãe. E ele diz que foi ela que me levou a isso. Levou, disse baixinho. Eu sei, conversamos mais 15 minutos, sobre várias coisas, sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre como o Garrett não dorme à noite, fica sentado na sala de reanimação. Não falamos sobre a mãe, não falamos sobre o testamento, não falamos sobre aquele vídeo. Apenas conversamos, pela primeira vez em muitos anos, apenas conversamos como irmãs. Quando ela desligou, eu estava sentada na varanda a olhar para o céu estrelado. A avó saiu e sentou-se ao meu lado. Isso é bom, disse ela, que vocês conversaram. Ela não pediu desculpas. Não precisa, ainda não está pronta, mas ela começou a pensar. E isso já é alguma coisa. No 10º dia após o parto, a minha mãe chegou à casa da minha avó. Ouvi o carro a chegar ao portão e saí para a varanda. A minha mãe estava perto da cerca, parecia exausta. Os olhos vermelhos, o cabelo não tão bem penteado como de costume. Ela vestia um vestido escuro que eu já tinha visto centenas de vezes. Tara, disse ela sem entrar. Precisamos conversar. Sobre o quê? Perguntei sem me aproximar. Sobre o que você fez. Sobre o que você destruiu esta família. Eu sorri, um sorriso frio, sem alegria. Eu destruí? Ou tu, quando me mentiste sobre o meu pai, quando me obrigaste a recusar a bolsa de estudos, quando me excluíste do testamento na frente de todos? Tu não entendes! Ela levantou a voz, aproximando-se da cerca. Eu fiz isso por ti, pela Kenzie, para que vocês duas tivessem uma vida melhor. Mentindo para mim, manipulando-me, é isso que chamas de vida melhor? Ela ficou em silêncio. Olhou para mim e vi algo estranho nos seus olhos. Não era raiva, nem culpa. Era outra coisa. Cansaço, desespero. Tu sempre foste um problema, Tara, disse ela baixinho, quase num sussurro. Sempre, desde o dia em que nasceste. Tentei amar-te. Deus é minha testemunha, tentei. Mas tu lembravas-me do meu erro, do Calen, da traição. Olhei para ela em silêncio. O meu coração batia calmamente, estranhamente calmo. O Robert morreu sem saber a verdade, continuou ela. Estou grata por isso. Ele pensava que eras sua filha. Amava-te. E eu não conseguia. Não conseguia olhar para ti sem pensar no que tinha feito. Por isso destruíste a minha vida? Perguntei calmamente. Eu não destruí, gritou ela. Eu queria que a Kenzie tivesse uma vida melhor. Ela é filha do Danny. Ela é pura. Ela não me lembra do pecado. E eu lembro? Sim. Ela olhou para mim com ódio. Sim, lembras? Todos os dias. Sempre que te vejo, lembro-me de ter traído o meu marido, de ter mentido para ele, de ele ter morrido pensando que eras a sua esposa. Fiquei em silêncio. Olhei para ela e pela primeira vez na vida não senti culpa. Tu destruíste tudo, disse ela baixinho. Mostraste aquele vídeo, levaste a Kenzie a um parto prematuro, levaste o meu neto para a UTI. Espero que tenha valido a pena. Ela se virou e foi para o carro. Eu a observei entrar, ligar o motor. Antes de partir, ela abaixou a janela e olhou para mim. Tu nunca foste minha filha, disse ela. Nunca. E foi-se embora. Fiquei na varanda a olhar para ela. Não chorei, não gritei, apenas fiquei ali. A minha avó saiu e abraçou-me. Ela está errada, disse ela com firmeza. Estás a ouvir? Ela está errada. Eu sei, respondi.
mas é mais fácil para ela culpar-me do que a si própria. Sim, é mais fácil para ela, mas isso não a torna certa. 2 dias depois, a avó convocou uma reunião familiar. Uma reunião restrita a apenas os mais próximos. A minha mãe, o Dennis, a Kenzie, o Garrett, a tia Viv e eu. A avó disse que era importante que todos estivessem presentes. A minha mãe tentou recusar, mas a minha avó disse-lhe friamente: ou vem ou vai arrepender-se. Reunimos-nos na sala de estar da minha avó às 4 da tarde. A Kenzie parecia mais pálida, mais magra, com olheiras escuras. O Garrett sentou-se ao lado dela, segurando-lhe a mão, sem a soltar por um segundo. A minha mãe e o Dennis sentaram-se separados, olhando para a avó com desconfiança. A tia Viv sentou-se ao lado, apertando nervosamente as mãos e olhando para o chão. A avó estava no centro da sala, segurando uns papéis nas mãos. Ela estava vestida com um vestido escuro, o cabelo preso num coque, parecia velha, mas forte. Aman, convidei-vos para anunciar uma decisão importante, disse ela com firmeza, olhando para cada um deles por vez. Reescrevi o meu testamento. A mãe endireitou-se na cadeira. O Dennis inclinou-se para uma frente. Mãe, o que você... começou a mãe. Cala-te, interrompeu-a a avó friamente. Ouçam primeiro. Ela pegou os papéis e mostrou a todos. Todos os meus bens, e isso inclui a casa, as minhas economias e as do meu falecido marido, as ações que acumulamos ao longo de 40 anos de casamento, serão transferidos para Atari. Silêncio, silêncio absoluto e pesado. O quê? Exclamou a mãe, levantando-se da cadeira, o rosto vermelho. Você enlouqueceu? Sente-se, disse friamente a avó. Ainda não terminei. A minha mãe sentou-se, mas as mãos tremiam. Dennis olhava para a avó de boca aberta. Lauren, receberás $1 simbólico, continuou a avó calmamente. É uma exigência legal para mostrar que não me esqueci de ti. Simplesmente decidi não te deixar nada. Mas por quê? Gritou a minha mãe, levantando-se novamente. Eu sou sua filha. Você é minha filha, que destruiu a vida do seu filho, interrompeu a avó com voz firme, que mentiu, manipulou, humilhou, que levou a Kenzie a um parto prematuro com a sua pressão constante, as suas exigências, o seu controlo. Não quero que o meu dinheiro vá para ti até que percebas o que fizeste. Dennis levantou-se com o rosto vermelho. Você não tem o direito... Cale-se! Interrompeu a avó, olhando para ele friamente. Você não é meu filho. Você não é do meu sangue. Você não receberá nada. Ajudaste a destruir a vida da minha neta. Escondeste a verdade. Manipulaste. O facto de seres o marido da minha filha não te vai ajudar em nada. Dennis sentou-se, cerrando os dentes. A mãe olhou para a avó com ódio. A avó olhou para Kenzie. Ela estava sentada imóvel, olhando para o chão. Kenzie, não receberás nada diretamente, disse a avó com mais suavidade. Mas se a Tara decidir partilhar contigo, é um direito dela. Eu confio nela. Ela é uma boa rapariga, mais boa do que todos vocês juntos. Kenzie olhou para mim. Havia dor nos seus olhos. A minha mãe levantou-se novamente, com o rosto distorcido pela raiva. Você é louca! Gritou ela. Tara inventou tudo. Ela falsificou aquele vídeo. Ela manipulou-te. Eu vi o vídeo, disse a avó calmamente. Eu acredito na Tara. E em ti não. És minha filha, Lauren. Mas fizeste coisas imperdoáveis. E não quero apoiar isso com o meu dinheiro. A minha mãe olhou para ela com ódio, com desespero. Vais te arrepender disso, sussurrou ela. Não, respondeu a minha avó calmamente. Não vou me arrepender. Vivi 88 anos. Sei o que estou a fazer. Dennis pegou na mão da mãe e puxou-a para a saída. Ela soltou-se e olhou para mim. Ganhaste, disse ela baixinho, mas com a voz trêmula. Satisfeita? Levaste tudo. A avó, o dinheiro, até a Kenzie. Olhei para ela em silêncio. Não sentia satisfação, não sentia triunfo, apenas olhava. Espero que tenha valido a pena, disse ela e saiu.
A porta bateu atrás deles. Kenzie ficou sentada, imóvel, olhando para o chão. Garrett inclinou-se para ela e sussurrou algo ao seu ouvido. Tia Viv levantou-se silenciosamente e saiu da sala, sem olhar para mim. A avó aproximou-se de mim e colocou a mão no meu ombro. Está certo, disse ela com firmeza. Não duvide. Acenei com a cabeça, não sabia o que responder. Kenzie finalmente levantou a cabeça e olhou para mim, os olhos vermelhos. Vais partilhar comigo? Perguntou baixinho. Fiquei em silêncio. Pensei. Depois respondi honestamente. Não sei. Ainda não pensei nisso. Ela acenou com a cabeça e baixou a cabeça novamente. Garrett olhou para mim e acenou com a cabeça. Sem palavras. Apenas acenou com a cabeça. Um sinal de respeito. Depois ajudou a Kenzie a levantar-se e eles foram-se embora. Fiquei sozinha com a minha avó. E agora? Perguntei baixinho. Agora vives, respondeu ela, abraçando-me. Sem culpa, sem medo, simplesmente vives. No dia seguinte, Kallen ligou-me. A sua voz estava surpreendida, mas sincera. Tara, disse ele, soube do testamento da tua avó. Parabéns. Obrigada, respondi, pausa. Olha, sei que a Cheryl disse que não podes morar conosco, mas se precisares de ajuda com a mudança, com a procura de um lugar para morar no nosso estado, eu posso ajudar. Um pouco, não muito, mas um pouco. És uma mulher saudável de 25 anos, não uma criança, mas quero fazer parte da tua vida. Se concordares. Fiquei em silêncio, pensei. Vou pensar, disse finalmente. Tudo bem, ele respondeu. Pense, estou aqui, sempre. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cozinha, olhando pela janela. Um novo estado, uma nova vida. Longe da minha mãe, do Dennis, de tudo o que eu tinha. A minha avó entrou na cozinha, serviu chá e colocou uma xícara na minha frente. Vais-te embora? Perguntou ela, sentando-se à minha frente. Estou a pensar nisso. Então vai, não tens nada para fazer aqui, só sofrer. E lá, uma nova vida. Acenei com a cabeça, bebi o chá em silêncio. Vou sentir a tua falta, disse a avó baixinho, e eu a tua. Mas volta, ouviste? Volta para mim. Eu volto, prometo. Uma semana depois, estavas a fazer as malas. Não eram muitas coisas. Cabiam todas em 2 malas e uma caixa. Roupas, documentos, laptop, algumas fotografias. A avó ajudava, dobrando silenciosamente as minhas roupas, embrulhando em papel as canecas que eu gostava. Leva isto, disse ela, dando-me uma pequena caixa. É do avô. Ele queria que tu tivesses isto. Abri a caixa. Dentro havia um relógio antigo, dourado, com uma gravação. O avô usou-o durante 40 anos, disse a avó. Agora é teu. Abracei-a. Ela tremia nos meus braços. Pequena, velha, mas forte. À noite, antes de partir, recebi uma mensagem da Kenzie. Não sei se vou conseguir consertar isso, mas cuide-se. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Depois respondi. Cuide de si e do Nathan. Você é uma boa mãe. Não se esqueça disso. Enviei. Guardei o telemóvel. Entrei no carro. A avó estava na porta, acenando. Acenei de volta, liguei o motor e parti para uma nova vida. Sem culpa, sem medo, simplesmente parti. 1 ano depois, estou na varanda do meu apartamento, olhando para a cidade. Setembro. O sol se põe atrás dos arranha-céus, pintando o céu de tons de rosa e laranja. Lá embaixo, na rua, as pessoas voltam do trabalho. Algumas carregam sacolas de compras. Outras falam ao telefone. Outras simplesmente caminham, olhando para os próprios pés. A vida normal, a minha vida. Moro noutro estado há 12 meses. Trabalho como coordenador de logística a tempo inteiro, numa empresa pequena, mas estável. O salário é decente, suficiente para pagar o aluguer, a comida, o carro e até poupar um pouco para o futuro. Nada de especial, mas é o suficiente para mim. Colin e Cheryl ajudaram-me no início.
Não muito. Kalen deu-me $1.500 para o primeiro e último mês de aluguer. Cheryl ajudou-me a encontrar um apartamento barato através de uma amiga que trabalha numa agência imobiliária. O café está pronto, grita Freya da cozinha. Eu viro-me. Ela está na porta da varanda com 2 chávenas nas mãos, sorrindo. Freya mudou-se para minha casa 4 meses depois da minha mudança. Encontrou um emprego como técnica de laboratório numa clínica local e começamos a dividir o apartamento. 2 quartos, barato, com varanda e vista para a cidade. Obrigada, digo pegando na chávena. Em que estás a pensar? Pergunta ela, sentando-se numa cadeira ao meu lado. Estou a pensar em como o ano passou rápido. Rápido, ela concorda. Mas foi bom? Eu aceno com a cabeça. Bom, não perfeito, mas bom. Quando você vai visitar a sua avó? Pergunta Freya. Na próxima semana, no fim de semana. Ela está bem? Sim, ela já tem 90 anos, mas é forte. Ainda rega o jardim sozinha, prepara o almoço, repreende os vizinhos. Freya sorri. Ela é maravilhosa. Sim, concordo. Maravilhosa. Ficamos em silêncio, bebemos café, observamos o pôr do sol. É o nosso ritual. Todas as noites, se o tempo permitir, sentamo-nos na varanda e ficamos em silêncio. Não são necessárias palavras, apenas a presença. O telefone toca. Olho para o ecrã. É a avó Clarice. Sorrio e atendo. Olá, avó. Olá, querida, como estás? Bem, e tu? Também bem. O jardim está a florescer, a vizinha trouxe um bolo, o gato dos vizinhos está novamente a tentar apanhar o meu papagaio. Eu rio-me. A avó fala sempre de pequenas coisas, do jardim, dos vizinhos, do tempo. Ela não pergunta pela mãe, não pergunta pela Kenzie, apenas conta sobre a sua vida, e isso é reconfortante. Vens na próxima semana? Pergunta ela. Sim, na sexta-feira à noite. Ótimo, vou preparar o teu prato favorito. Obrigada, avó. Amo-te, querida. Eu também. Ela desliga o telefone. Fico sentada com o telefone nas mãos e sorrio. A avó é a única pessoa do meu passado com quem ainda me comunico todas as semanas. Falamos por videoconferência todos os domingos e vou visitá-la uma vez a cada 2 meses. A minha mãe não fala mais com ela. Depois do dia em que a avó reescreveu o testamento, elas não trocaram mais nenhuma palavra. A avó está magoada, eu sei disso, mas ela não muda de decisão. Fiz o que achei certo. Diz-me ela sempre que pergunto se ela se arrepende. Como ela está? Pergunta Freya. Bem, como sempre. E a Kenzie? Tens notícias dela? Aceno com a cabeça. Ela escreveu na semana passada. Diz que o Nathan começou a andar. Isso é bom. Sim, Kenzie, a minha irmã. Vi-a 3 vezes este ano. Ela veio com o Nathan e o Garrett visitar a avó e cruzamo-nos. A primeira vez foi difícil. Ficamos sentadas na cozinha da avó a beber chá sem olhar uma para a outra. O Garrett segurava o Nathan nos braços. A avó tentava descontrair o ambiente, falando sobre qualquer coisa. Mas ficamos em silêncio. O que dizer? Desculpa. Eu te perdoo? Não estávamos prontas para isso. A segunda vez foi um pouco mais fácil. Conversamos sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre o Nathan. Kenzie contou que ele começou a sorrir, que adora quando cantam para ele. Eu ouvia, acenando com a cabeça. Não tentei me aproximar, apenas ouvi. Na terceira vez, Kenzie disse-me algo importante. Estávamos sentados na varanda da casa da avó. Garrett brincava com Nathan no jardim. A avó preparava o almoço. Kenzie olhou para mim e disse baixinho: Garrett ainda mantém a mãe e o Dennis à distância. Eles veem Nathan uma vez por mês, sob o seu controle. Ele não permite que fiquem a sós com ele. Como te sentes em relação a isso? Perguntei com cautela. No início foi difícil, admitiu ela, mas agora compreendo. Ela é tóxica. A mãe sempre foi tóxica, só que eu não queria admitir isso. Fiquei em silêncio. Obrigada, disse ela de repente. Por quê? Por ter mostrado a verdade.
mesmo que seja dolorosa. Acenei com a cabeça, não sabia o que responder. Não posso dizer que te perdoei, continuou ela. Porque parte de mim ainda acha que, se não tivesses mostrado aquele vídeo, o Nathan teria nascido a tempo e saudável. Mas outra parte entende que não tens culpa, que foi a minha mãe que me levou a isso. És forte, disse eu, mais forte do que pensas. Ela sorriu, triste, mas sorriu. Não sei, mas estou a tentar. Não falamos mais sobre isso, apenas ficamos sentadas, a olhar para o jardim onde o Garrett levantava o Nathan até a macieira, mostrando-lhe as maçãs. Uma cena normal, uma vida normal. Não sei se algum dia conseguirei perdoar completamente a Kenzie. Não sei se ela conseguirá perdoar-me, mas já não há raiva. Simplesmente seguimos cada uma o seu caminho. Às vezes esses caminhos cruzam-se, na casa da avó para uma conversa rápida, para uma chávena de chá. Outras vezes não, e isso é normal. Bloqueei a minha mãe e o Denis em todos os lugares. Telefone, redes sociais, e-mail. Ouvi da tia Vivi que a minha mãe ainda conta a sua versão aos parentes, que eu falsifiquei o vídeo, que sou mentalmente doente, que levei a Kenzie a um parto prematuro. Alguns acreditam nela, outros não. Não me importo, já não faço parte desse mundo. A tia Vivi às vezes escreve-me, brevemente, com cuidado. Como estás? Está tudo bem? Respondo da mesma forma, brevemente. Bem, obrigada. Ela não toma o meu partido publicamente, ainda tem medo de entrar em conflito com a minha mãe, mas ela sabe a verdade, e isso já é alguma coisa. O testamento da minha avó ainda atormenta a minha mãe. A tia Vivi me contou que a minha mãe não consegue aceitar o facto de ter perdido tudo: a casa, as poupanças, as ações. Tudo isso agora é meu. O testamento da minha mãe, em comparação com o da minha avó, é insignificante. Algumas milhares de dólares, móveis antigos, um carro. Ela sonhava em deixar algo mais para a Mackenzie, mas agora isso é impossível. E isso a atormenta todos os dias. Não sinto satisfação com isso. Não sinto triunfo. Apenas indiferença. A minha mãe fez a sua escolha. Agora ela vive com ele. Você pensa nela? Pergunta Freya, interrompendo meus pensamentos. Às vezes, respondo honestamente, mas já não dói tanto. Isso é bom? Sim. Terminamos o café. O sol já se pôs. O céu escurece. As luzes da rua acendem-se. A cidade ganha vida à noite. Carros, pessoas, luzes das montras. Entramos? Sugere Freya. Preparei o jantar. Vamos, entramos no apartamento. É quente e aconchegante. Na mesa da cozinha há pratos, garfos e uma panela com sopa. Freya gosta de cozinhar, eu gosto de comer. É a combinação perfeita. Sentamo-nos à mesa. Comemos, conversamos sobre coisas triviais, sobre o trabalho, as notícias, o que ver na televisão à noite. Uma conversa normal, uma vida normal. Depois do jantar, sento-me no sofá com o portátil, vejo os gráficos de entregas para a próxima semana. Freya lê um livro ao meu lado. Tudo tranquilo. O telemóvel vibra. Mensagem da Kenzie. O Nathan deu hoje os seus primeiros passos. O Garrett chorou de alegria. Queria que soubesses. Sorrio, respondo. Isso é maravilhoso. Cuida dele. Envio. Coloco o telefone de lado. A vida não se tornou perfeita. Às vezes acordo à noite e penso se valeu a pena mostrar aquele vídeo, se valeu a pena destruir a ilusão. Mas depois lembro-me de como vivia antes, com um sentimento constante de culpa por não ser boa o suficiente, com medo de fazer algo errado na sombra de Kenzie, que sempre foi mais amada, e percebo, fiz a coisa certa, não por vingança, não por triunfo, por mim, para finalmente respirar. No dia seguinte, no trabalho, o meu chefe, Roger, chama-me ao seu gabinete. Tara, diz ele sentando-se à mesa, tenho uma proposta. Vamos abrir uma nova filial na cidade vizinha. Precisamos de um coordenador. O salário é mais alto, há mais responsabilidade. Está interessada? Fico em silêncio. Penso. Nova filial, mais dinheiro, mais oportunidades. Pense nisso,
diz ele. Não se apresse, diga-me até o final da semana. Aceno com a cabeça. Saio do escritório. Passo o dia a pensar nisso. Novas oportunidades, nova etapa. À noite conto a Freya. O que achas? Pergunto. Acho que é bom, diz ela. Tu mereces isso. Mas terei que trabalhar mais, menos tempo para mim. Sim, mas tu és forte. Tu vais conseguir. Aceno com a cabeça. Ela está certa. Eu sou forte. Eu vou conseguir. Na sexta-feira, vou visitar a minha avó. 3 horas de viagem, música no carro, pensamentos na cabeça. Chego à noite. A minha avó me recebe na porta, me abraça, cheira a lavanda e a casa. Como você está, querida? Ela pergunta. Bem, e você? Também bem. Sentamo-nos na cozinha, bebemos chá, comemos os bolinhos da minha avó, conversamos sobre tudo e nada. Ela não pergunta pela minha mãe. Eu não conto. Ofereceram-me uma promoção, digo eu. Isso é ótimo, sorri ela. Eu sabia que irias longe. Obrigada, avó. Ela pega na minha mão e aperta. Tenho orgulho de ti. Sempre tive. Sinto os olhos encherem-se de lágrimas. Não choro. Apenas sento-me e seguro a mão dela. No dia seguinte, sentamo-nos no jardim. A avó rega as rosas, eu sento-me no banco e olho para ela. Ela é velha, lenta, mas forte. Não desiste. Avó, digo eu, não se arrepende do testamento? Ela para, olha para mim. Não, diz ela com firmeza. Não me arrependo. Tu mereces isso. A Lauren fez a sua escolha. Agora vive com ele. Mas ela é sua filha. Sim, e eu amo-a, mas amor não significa apoiar o que é errado. Aceno com a cabeça. Eu entendo. À noite, antes de partir, a avó abraça-me por um longo tempo. Volta, ela sussurra. Volta sempre. Eu voltarei, prometo, vou para casa. 3 horas de viagem, música, pensamentos. Chego à meia-noite, Freya já está a dormir. Entro silenciosamente no meu quarto, deito-me na cama e olho para o teto. Penso no ano que passou, naquele vídeo, na festa do bebê, no Calen, no testamento da avó, na Kenzie e no Nathan, sobre a minha mãe, que já não faz parte da minha vida. Se me arrependo? Não, não me arrependo. A vida não se tornou perfeita, mas tornou-se minha, pela primeira vez em 25 anos, minha. Na manhã seguinte, estou sentada na varanda com um café. O sol nasce, a cidade acorda. Freya sai, senta-se ao meu lado. Bom dia, diz ela. Bom dia. Em que estás a pensar? No facto de ter aceitado a proposta, o novo cargo. Ela sorri. Isso é bom, estou orgulhosa de ti. Obrigada. Sentamo-nos em silêncio, bebemos café, olhamos para a cidade. Nova vida, novas oportunidades, novos desafios. Eu sorrio, não porque tudo tenha corrido como num conto de fadas, mas porque, pela primeira vez na vida, sinto que tenho o direito de respirar, sem culpa, sem medo, simplesmente viver.